Oi, eu sou a Marina. E eu sou o Matheus. Na verdade, esses que vocês estão vendo são os nossos pés. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o documentário que a gente fez para a cadeia de documentário 1, Percorrendo Caminhos. Vamos lá? Percorrendo Caminhos foi feito em 2009 para a disciplina de documentário 1 e nós tivemos essa ideia pensando em fazer um pouco sobre essa parte do corpo que muitas vezes é esquecida pela gente e é muito importante, né? Acaba sustentando todo o nosso corpo, nos levando para vários lugares. A gente tinha vários assuntos que a gente tinha listado para escolher para poder fazer o documentário. Nós escolhemos os pés por ideias que a gente teve de imagens que a gente poderia fazer. Logo surgiu essa ideia de fazer todo o documentário mostrando só os pés, tanto dos entrevistados, imagens de pés de outras pessoas caminhando na rua, pessoas que trabalham com pés. Nós tivemos várias ideias interessantes para o documentário, por isso a gente acabou escolhendo esse tema. A escolha dos personagens foi baseada nas suas profissões. Nós escolhemos 2 personagens que trabalham com seus próprios pés e 2 personagens que trabalham com os pés dos outros. Casualmente, deu que seriam 4 mulheres as personagens. Uma podóloga, uma bailarina, uma maratonista e uma fisioterapeuta. De início a gente tinha a ideia de pegar um carteiro também, mas no fim acabou não fechando e nós fizemos só com essas 4 personagens. Depois do intervalo, você assiste o documentário Percorrendo Caminhos. O início de um novo ser é o começo de uma nova caminhada, onde surgem muitos planos e expectativas para essa nova vida que inicia. Quais serão os seus passos e quais serão os seus caminhos em busca de seus sonhos? Sentiu? Ela tá chutando. Durante a vida, nos preocupamos e cuidamos do nosso bem-estar, da nossa saúde, da nossa estética. Cuidamos da pele, dos cabelos, do coração, da mente. Mas na maioria das vezes, não valorizamos aqueles que nos sustentam, os pés. Todos os passos de balé exigem total força dos pés e das pernas. Mas assim, um passo em si, assim, muito não tem, né? O que mais tem é a sapatilha de ponta, que é o que exige mais dos pés, assim, que a gente fica bem na pontinha do pé, né? O dedão encosta a ponta no chão. Então, a sapatilha de ponta é a maior dificuldade de um bailarino. É o que exige mais do pé. No balé clássico, ela mantém muito tempo aquela posição de ponta de pé, que acaba sobrecarregando a cabeça dos dedos, que seria aquela região bem onde ela fica apoiando ali. Isso aí, com o tempo, acaba causando lesões, fraturas na cabeça dos dedos. E outro problema também, como ela fica muito tempo na ponta do pé, ela tensiona muito a musculatura da parte de trás da perna e da parte lateral da perna, que com o tempo vai alterando a posição dos pés dela até mesmo na caminhada e levando a dores também. O pé é dividido em antepé, onde ficam os dedos e a cabeça dos dedos, médio pé, que é a região que determina o arco, e a parte posterior, que é onde se situa o calcanhar.
Os dedos são chamados de metatarsos. Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarso. Os músculos responsáveis pelos principais movimentos do pé situam-se na panturrilha. O gastrocnêmio, o sóleo e o plantar realizam o movimento do pé para baixo. O tibial anterior movimenta o pé para cima. O tibial posterior e o fibular longo viram o pé para dentro e para fora. Eu estava com muita dor no meu pé. Eu completei a prova, não consegui o índice e saí da prova com muita dor. Mas foi uma lição por duas partes. Primeira, porque eu tentei mesmo com dor e completei a prova sabendo que eu ia conseguir o índice. E porque, na verdade, eu percebi que a gente precisa, que tudo tem um limite. Então, naquele momento, o meu corpo ele não possibilitava ir mais além do que aquilo que eu estava fazendo. Então, eu dei o tempo necessário para que eu pudesse me recuperar da minha lesão, para que os meus pés pudessem se recuperar e bola para frente. Sobre os movimentos repetitivos que acometem os pés, o que é mais comum da doença é uma tendinite no pé, uma tendinite no calcanhar, um microtraumatismo, uma fratura por estresse, por excesso por fadiga, né, que seria mais comum nos atletas, né. Nos corredores, cerca de 20% das fraturas acontecem na cabeça dos dedos dos pés, e isso vem em função de um excesso de treino, eles não têm tempo para descansar entre uma lesão e outra, e até pela mudança brusca que eles têm no terreno, que fazem a corrida, e pela mudança de altura do solo e mudança de superfície, isso vai acabar dando essa lesão nos pés. Então, para o corredor, o que é interessante? Uma palmilha para manter uma estabilidade na região do calcanhar, diminuir o impacto nessa região da cabeça dos dedos, ali na região do médio pé, e dar um maior conforto daí para a corrida. Para ter uma pisada correta, é preciso cuidar o apoio do pé. Uma marcha alterada pode causar problema na coluna, quadris e joelho. É comum a pisada com o apoio na parte de dentro, seguido do primeiro metatarso. Ou então com a parte de fora e o quinto metatarso. Ou ainda, a marcha que pisa no meio do calcanhar e no meio do pé. Para ter um apoio normal, a marcha deve começar com o meio do calcanhar, seguida da cabeça do quinto metatarso e finalizada com a cabeça do primeiro metatarso. Para caminhar, tá forçando muito aqui, ó. Os dedos estão fazendo isso aqui, ó. A abóbora do pé tá vindo bem para frente aqui, ó. Ela teria que ser mais reto aqui o pé dela. Teria que usar uma palmilha. Então, o tipo de palmilha. A gente usa uma palmilha proprioceptiva. Por que esse nome? Tudo que a gente estimula embaixo do pé responde para o nosso sistema nervoso central. Então, a gente usa peças em determinados pontos do pé que vão estimular o tônus muscular, que seria a força do músculo. Então, dependendo do tipo de pé, do que a gente apresentar na avaliação, a gente pode ou aumentar ou diminuir a força desse músculo. Virar o pé um pouco mais para dentro, para fora, virar o calcanhar para dentro e para fora e corrigir algumas lesões no pé. Nós temos que saber bem, escolher bem os calçados que a gente usa, principalmente no treinamento, porque na competição eles realmente são mais específicos. No treinamento, a gente usa calçados que têm amortecimento para evitar, como a gente treina muito, é muito grande a carga de treinamento, para não sobrecarregar os pés, a gente usa um tênis com amortecimento correto para aquela determinada distância. Então, basicamente, seria um tênis com bom amortecimento para evitar lesões por movimento repetitivo, que é o que mais acontece em atletas que treinam longa distância. Os sapatos para competição, na verdade, são chamadas sapatilhas, e elas possuem preguinhos embaixo, que são justamente para te correr na pista e não escorregar. E principalmente na prova dos 3.000 metros com obstáculos, que é que eu faço, a gente pisa no obstáculo, como este aqui, que é o que tem o fosso com a água, e no momento em que a gente pisa com um tênis, por exemplo, escorregaria o pé e poderia dar um acidente até muito grave. Então essa sapatilha é feita especialmente para que a gente bote o pé aqui em cima, crave os pregos na madeira e possa passá-lo com tranquilidade. Na hora de escolher um calçado, são muitas as variedades. Calçados abertos, fechados, com salto, com muito salto,
rasteiros, sandálias, tênis, sapatos, chinelos. Porém, nem todos oferecem o conforto e a segurança para uma pisada normal. Um calçado com salto acima de 4 centímetros descarrega cerca de 70% do peso abaixo da cabeça dos dedos, ocasionando lesões ao longo do tempo. Já em um calçado muito baixo, o calcanhar fica muito em contato com o chão e acaba ocasionando lesões na parte posterior do pé. O calçado ideal é aquele que é mais elevado na parte do calcanhar, aproximadamente 2 centímetros, para assim, melhor distribuir o peso do corpo sobre os pés. Não pode deixar a unha grande, sempre tem que cortar curtinha, senão a unha vai quebrar na hora que está na ponta do pé, daí vai dar um problemão. E sempre cuidar, assim, usar cremes para não ficar ressecado, para não doer quando está na sapatilha. E a gente acaba suando muito o pé quando está, né, dançando. Assim. Algumas têm as exceções. Então, a gente sempre carrega talco na bolsa para não ficar com chulé, né? E o básico mesmo é cortar a unha. Tendo um corte bom na unha, assim, tu não vai ter problema, sabe? Tendo um corte certinho. Tirar a cutícula não é muito aconselhável, né? Porque a cutícula é uma proteção para a unha. Limpar bem a unha, cortar, fazer uma esfoliação e tá com o pé em dia. Durante o dia eu tenho... Às vezes é bastante curativo, mas fazer um pé assim, todo ele, por dia deve dar uns 5, assim. Mas é desencravar a unha. Quando a unha é muito encravada, que ela é mais curva, né? Daí tu tem que trazer ela para cima, tu põe aparelho para trazer ela pro normal, né? Porque às vezes as pessoas vão cortando elas muito do lado, vão tirando cada vez, tirando mais, e ela cada vez encrava mais, né? Manter uma esfoliação do pé, para diminuir um pouquinho aquela camadinha do pé, diminuir a aspereza. Manter uma hidratação do pé, realizar massagens no pé. A própria reflexologia, que acaba lidando com algumas lesões, algumas dores também. O alongamento da musculatura do pé, que seria bem interessante. Cuidar da coloração do pé, a cor e temperatura do pé. Lixa, corta, pinta, passa creme, massageia, hidrata, limpa, seca, veste, calça, pisa, anda, corre, pula, coça, trabalha, cansa, desgasta. A planta do nosso pé, que seria a musculatura, ela regula a nossa postura. Então, através de estímulos na planta do pé, a gente consegue aumentar, diminuir a força de um músculo e regular a postura. As funções do nosso pé, basicamente, é o apoio, né, durante a caminhada, e a sustentação do peso, e o controle do equilíbrio e da postura. E a gente precisa subir cada degrau de cada vez. E sem dúvida, os meus pés me ajudaram a subir cada degrau no momento certo para que eu pudesse atingir o topo, que eu espero ainda estar por vir, né, no momento certo. Então, sem dúvida, os meus pés são fundamentais. Porque dói o pé, dói as pernas, dói os braços, assim. Mas no fundo é uma dor boa, né? Cada vez que tu treina mais, tu vai vendo que tu tá dançando melhor, e aí aquilo vai te dando um prazer tão grande e que a gente acaba mascarando, né? Então quando dança um balé, a gente está sempre sorrindo. E a gente não dá muita bola para os pés, a gente acaba dando a hora que eles começam a incomodar. Mas se a gente pensar, e os pés eu acho que são bem importantes, né? Carregam peso todo dia, né? Luciana é formada em balé clássico e dá aula para meninas que sonham em dançar na ponta dos pés. Comecei a dar aula em algumas escolinhas de Santa Cruz, assim, uma aqui, uma ali, experimentando. Comecei a estar com criança, e aí comecei a me apaixonar por criança, por aula de balé. Ellen é fisioterapeuta especializada em podoposturologia, técnica que avalia a influência dos pés na postura corporal. E eu comecei com um interesse pelos pés, até por uma necessidade minha, em primeiro lugar. Eu tenho pés chatos, né, os pés planos. Eu sempre tive muita dificuldade em função disso. Eu apresentava dores nos pés, eu tinha dificuldade em alguns esportes, em função do meu joelho ficar bem viradinho para dentro. Eu tinha dor na coluna em função disso. Sabine conquistou, através do atletismo, importantes títulos,
sendo reconhecida nacionalmente na prova dos 3.000 metros com obstáculos. E eu fiquei muito feliz de poder trazer a medalha de ouro para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para toda a região Santa Cruz do Sul, que sempre me apoia pelas ruas enquanto eu estou treinando. Elisete é técnica em podologia e dedica-se ao tratamento e cuidado dos pés. Quando eu vejo uma unha encravada, que eu não consigo mexer ali, chega a me dar um, sabe, me dá um... Ai, sei lá, eu fico doente de não, se a pessoa não deixa eu mexer na hora, né? Não sabemos ao certo aonde nossos pés irão nos levar, mas temos a certeza de que com eles acharemos o caminho para a realização de muitas conquistas. O documentário tem vários tipos de formato dentro de um único documentário. Ele inicia contando uma história que vai mostrar uma trajetória de vida, né? Desde o nascimento de uma pessoa até o final da sua vida. Tem uma parte que é mais informativa, mais educativa até talvez, com a narração, que explica um pouquinho mais sobre o pé, como é uma pisada, né? E tem também a parte das entrevistas com as nossas personagens, que contam um pouquinho da sua profissão. Nós optamos para a estética do documentário em fazer todo ele focando nos pés e deixar aquela curiosidade do rosto das personagens mais para o final. Então a gente mostra os pés em ação, a profissão das pessoas no movimento dos pés. Nós escolhemos como estética no documentário mostrar a maior parte do tempo só os pés e os pés na profissão das personagens. Como elas utilizam os pés para o trabalho que elas fazem, para a corrida, para o balé, para a podologia, para a fisioterapia. Por causa dessa utilização de imagens quase o tempo inteiro, só de pés, a gente teve que pensar em alguns ângulos, alguns enquadramentos diferentes, para não ficar sempre a mesma posição dos pés. Então a gente brincou bastante com enquadramentos, tem a parte de narração que a gente utilizou modelos de pés, no caso o pessoal da equipe mesmo, para mostrar as partes dos pés. Então o documentário mostra o tempo inteiro pés, mas sem ficar sempre a mesma coisa. A nossa ideia era mostrar um pouquinho de tudo dentro de tudo que a gente aprendeu na cadeira de documentário 1, colocar dentro do documentário que a gente estava executando. Foi o nosso primeiro documentário no curso, então a gente tentou trabalhar a ficção que aparece no início do documentário e no fim, mostrando como se fosse uma linha da vida, né? Uma linha do tempo, desde o chute da barriga na mãe até onde os pés irão nos levar, que é uma das frases que termina o documentário. E mostrar como as pessoas aplicam o uso dos pés para as suas profissões.
Nós optamos por fazer alguns trechos em narração, porque tinha bastante partes que eram mais explicativas sobre as partes do pé, anatomia. Nós pedimos ajuda para especialistas, a própria fisioterapeuta que aparece no documentário, ela nos ajudou bastante a entender um pouco sobre o funcionamento do pé e principalmente sobre a profissão dela, que ela é podoposturologista. E essa é uma área que estuda a postura do pé, como ela influencia no resto da postura corporal. Então a gente aprendeu sobre o pisada, aprendeu sobre a anatomia, quais são os músculos, os movimentos, as partes que compõem o pé. E nada melhor que uma narração com imagens interessantes para mostrar isso tudo. Nós escolhemos 4 personagens com profissões bem diferentes uma da outra. Uma personagem que a gente ficou bem contente em ter conseguido para o documentário foi a maratonista, a Sabine Heitling, que na época recém tinha sido vencedora do Pan-Americano, ganhou uma medalha de ouro. Então foi uma honra tê-la no nosso documentário. Essas 4 profissões que a gente escolheu são bem diferentes e todas elas trabalham com os pés. Foi interessante essa nossa escolha. Nós tínhamos mais 2 escolhas ainda que poderiam substituir. Nós pensamos também em um carteiro, que trabalha com os pés todo dia, entregando cartas, caminhando pela cidade, e também um jogador de futebol. Mas nós acabamos mudando um pouquinho por causa dos personagens que a gente conseguiu aqui em Santa Cruz do Sul. Quando a gente gravou o documentário, nós utilizamos um equipamento que hoje está um pouco desatualizado. Gravamos o documentário em 2009, então ele não era em HD nem em Full HD. Nós utilizamos câmeras que gravam em 720 por 480, que é o formato que até hoje a televisão está mudando também para o formato HD, então já é um formato praticamente extinto. Nós utilizamos 2 câmeras diferentes, uma delas tinha uma qualidade um pouquinho melhor de imagem e a outra algumas vezes o foco não funcionava, tanto que a gente teve que regravar algumas cenas. Que não ficaram tão boas, né? Nós utilizamos sempre 2 câmeras e quase todo momento no tripé e na mão. Uma delas no tripé e a outra na mão. Isso na parte das entrevistas. Na parte das entrevistas a gente gravava a pessoa falando, com o enquadramento aparecendo o rosto e também o enquadramento aparecendo os pés. Nós utilizamos essas imagens, principalmente as dos pés, nas entrevistas, mas durante as entrevistas a gente também utilizou muitas imagens das pessoas trabalhando com a sua profissão, né? Durante a narração que aparece em off, ela foi gravada em estúdio de rádio e inserida posteriormente depois sobre as imagens dos pés que vão conforme vai aparecendo no documentário. O documentário foi feito em 2009, então tem praticamente quase 6 anos que a gente não assistia, né? A gente assistiu algumas vezes, mas fazia realmente muito tempo que a gente não assistia. Foi uma surpresa até pra gente, porque quando a gente está trabalhando com o documentário, com o audiovisual, a gente acaba assistindo e a gente tem sempre aquela coisa assim de enxergar quais são os probleminhas que a gente teve e não enxergar uma obra finalizada. A gente enxerga sempre a parte de produção também. E muitas vezes não parece que fica bom, parece que sempre falta um pouquinho mais, aquele detalhezinho que faltava, aquilo que a gente poderia ter feito melhor. Poderia ter feito diferente, né? Mas assistindo depois de algum tempo, que a gente se afasta, né, dessa parte mais de produção da obra, a gente vê que a gente realmente fez um trabalho legal com o equipamento que a gente tinha, com a equipe que a gente tinha. Ficou um trabalho realmente muito bom. Talvez por a gente mostrar os pés também, ficou um trabalho que... Diferente, né? E saiu não... dos padrões um pouquinho, até hoje ele não entra um pouco nos padrões que as pessoas costumam gravar, que é mostrar a feição, o rosto, né? Enfim. A equipe que nós tínhamos era constituída por 4 alunos. Eu, Marina, a Natália, que foi responsável pela trilha sonora e pela produção, juntamente na produção com a Estela, que também acabou trabalhando depois como câmera e junto com a gente. Como toda produção audiovisual que a gente faz na faculdade, assim, ainda mais documentário 1, a equipe é pequena, a gente acaba desempenhando um pouquinho de cada função. Então, cada um ajudou a escrever um pouquinho o roteiro, cada um ajudou um pouco na direção, a fazer as entrevistas para os personagens, né? Deu o seu pitaco na hora de editar. Fomos modelos de pés também. Todo mundo conseguiu ajudar um pouco em todas as etapas do trabalho. Nós temos uma curiosidade. Os pés de vocês aparecem no documentário? Sim. Sim.
Eu acho que de todo mundo da equipe aparece, e de familiares, e de pessoas na rua, e de colegas da Unisc, de várias pessoas conhecidas. E quantos pés aparecem no filme de vocês? Essa é uma boa pergunta. Nossa, a gente nunca contou. parou para contar. Mas quando a gente foi gravar, a gente gravou muita imagem. A gente andou pelas ruas gravando os pés das pessoas. Era algo bem estranho até, porque as pessoas ficavam olhando. O que essas pessoas estão gravando no chão? Estão gravando a gente caminhando, né? Mas foi bem divertido, assim, fazer essa parte. Mas contar mesmo a gente nunca contou. E teve várias imagens que a gente também não usou no documentário, então seriam muitas mais. Esta edição do laboratório fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do documentário Percorrendo Caminhos. E não percam a próxima edição. Tchau! Tchau! Laboratório? Laboratório. Laboratório. O programa que mostra o que os alunos do curso de Comunicação Social da Unisc produzem. Laboratório é na Unisc TV. Comédia. Drama. Terror. Suspense. Laboratório. Histórias reais. Histórias inventadas. Laboratório. Roteiro. Pauta. Script. Laboratório. Pré-produção. Produção. Pós-produção. Laboratório. Experimentação. Erros e acertos. Tudo isso e muito mais. No Laboratório. Isso é laboratório. Na Unisc TV. Tudo isso é laboratório. Na Unisc TV. Unisc TV, canal 15 da NET, Santa Cruz do Sul. E em laboratório unisctv, @blogspot. Não tem arroba. E em laboratório Unisc TV. .blogspot.com